Eu sou o José Poloni, gestor educacional da Controlab. A gente vai iniciar o encontro online. Eu só estou deixando mais 2 minutinhos, porque usualmente entra bastante gente nesse horário. Mas já vamos iniciar a atividade. Então, quero agradecer a presença de todos aqui em mais um encontro online, hoje com o tema Teste Point of Care, Panorama Global, Garantia da Qualidade e as diretrizes na RDC 786-2023. Antes de iniciarmos, eu gostaria de passar algumas informações. Nós teremos aproximadamente 45 minutos para a apresentação e 20 minutos para perguntas no final. Eu vou pedir para colocarem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. E, além disso, eu peço que mantenham os microfones e câmeras desligados durante a aula. Ao final da aula, nós disponibilizaremos no chat um link para ser preenchido com os dados para emissão do certificado e também para responder a pesquisa de satisfação. Fiquem atentos, pois os dados não devem ser inseridos no chat, e sim preenchidos no link que vai ser disponibilizado. E eu gostaria de contar com a participação de todos na pesquisa de satisfação, pois ela é muito importante, né? É muito importante o olhar de vocês sobre o encontro. Eu vou dar início com a primeira parte da apresentação, e posteriormente o Rafael Lopes, que é o gerente geral de serviços da Controlab, vai ministrar a segunda parte, e nós estamos com a Adriana, da Controlab, também na lista técnica da Controlab, também dando suporte aqui para essa atividade de hoje. Vou compartilhar, só vamos ver se está aparecendo direitinho. Só um minuto. Só preciso saber se está aparecendo direitinho na tela. Sim. Perfeito. Então, vamos iniciar nossa atividade propriamente. Então, o assunto do encontro online é Teste Point of Care, Pocket, Panorama Global, Garantia da Qualidade e as diretrizes da RDC 786 de 2023. A apresentação, eu vou fazer a primeira parte. Eu sou José Antônio Poloni, farmacêutico bioquímico, sou mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e trabalho como gerente educacional da Controlab. E o Rafael Monsores Lopes, que é biólogo e gerente geral de serviços da Controlab, vai apresentar a segunda parte deste encontro online. Então, os tópicos que nós vamos conversar são justamente o panorama global, o panorama mundial dos testes de point of care, definições, essas terminologias Pocket, TLR, TR, autoteste, o que significam, né? Tipos de sistema, sistemas de uso único, uso múltiplo, qual é a importância dessa diferença de sistemas, capacitação e treinamento continuado dos profissionais que realizam os exames de análises clínicas na modalidade de point of care, informações, alguns pontos importantes de destaque da fase pré-analítica, da fase analítica e da fase pós-analítica. Teste de point of care também tem as 3 fases, apesar de a gente, às vezes, não conseguir enxergar propriamente, mas também tem as 3 fases. O que significa aquele C que está tão presente nos sabonetinhos ali, nos testes que a gente faz no sistema de sabonete, o termo usual sabonete, né? Então, o que significa aquele C? É um controle de qualidade? O que é aquilo ali? Nós vamos conversar sobre. Por que utilizar controle de qualidade interno e controle de qualidade externo? E quais informações estão presentes na RDC 786, né? E como fazer para atender o que está na RDC. E ações da Controlab
relativas aos testes de point of care. Então, a primeira parte, então, é justamente relativa ao panorama mundial, o contexto global dos testes de point of care. Então, a Controlab esteve presente nos dois eventos, nos dois congressos internacionais principais da área de diagnóstico e medicina laboratorial, que são justamente os congressos da IFCC, a International Federation of Clinical Chemistry, então é uma entidade global da área de química clínica e medicina laboratorial, e também no congresso da AACC, American Association of Clinical Chemistry, que mudou de nome, agora se chama Association for Diagnosis and Laboratory Medicine, ADLM. Então, é uma entidade americana, né, e essas duas, a IFCC e a AACC, são as principais entidades a nível mundial da área de diagnóstico e medicina laboratorial. E nos dois eventos existiram atividades, cursos pré-congresso, focando nos testes de point of care. Nós estivemos lá justamente buscando informação, buscando entender o contexto global desta modalidade de exames, né, e a gente conseguiu ver uma ampla cobertura dessa temática nesses eventos, na feira dos eventos também. Então, uma temática que está nos trending topics, vamos dizer assim, né, da área de diagnóstico, né, um assunto muito, muito comentado nos principais eventos da área de medicina laboratorial. E tanto a IFCC como a ADLM, elas têm produzido materiais para dar suporte para os profissionais que realizam os exames na modalidade de point of care. E esses dois documentos que estão aqui nesse slide, eles são de livre acesso, podem ser baixados por qualquer pessoa, gratuitamente, e eles têm informações muito pontuais, muito focadas nisso que está colocado nessa frase aqui, como os clínicos podem obter a maior eficácia e resultados da mais alta qualidade com a implementação de melhores práticas para point of care. Então, há uma preocupação nesse sentido, né, em se obter uma informação com a máxima qualidade possível para essa modalidade de exame. E esses dois documentos contêm informações muito pontuais, muito focadas em como que a gente consegue obter melhores resultados, e eles trazem a necessidade do controle de qualidade externo, controle de qualidade interno, a capacitação continuada, dou ênfase para essa palavra, continuada, dos profissionais envolvidos. Não basta apenas capacitar, treinar, é preciso avaliar continuamente os profissionais que realizam os exames, e também trazem a informação da necessidade de acompanhar com indicadores, desempenho, ou como está a performance desses testes. Então, esses 3 pontos aparecem nesses 2 documentos recentes, vocês podem ver esse documento da IFCC desse ano, 2023, e o documento da ACC, né, a ADLM agora, é de 2020. Então, são literaturas atuais sobre essa temática de point of care, ok? E essa informação aqui que eu queria trazer é porque, às vezes, a gente tem e eu falo isso por experiência própria, assim, eu tinha essa visualização na minha cabeça, né? Point of care era uma gotinha de sangue num sabonetinho, bem grosseiro assim mesmo. E o point of care é muito mais amplo do que isso, tá? Existem diferentes sistemas, diferentes testes de point of care para diferentes propósitos, para analisar diferentes amostras. E é muito importante a gente ter essa percepção de que existe uma variedade muito grande de testes de point of care, de dispositivos de point of care, para analisar diferentes amostras. E isso é importante trazer dessa forma, porque, por exemplo, o hemoglicoteste, fazer a mensuração da glicose, é um point of care.
Um gasômetro é um point of care. A tira de urina é um point of care. Estou aqui porque eu trabalhei por 15 anos com análise de urina, com tira reativa, e eu nunca enxerguei como um point of care, mas sim, ela é um point of care, ok? Então, e eu vou trazer uma frase que eu usei amplamente durante os anos de atividades ministradas sobre o exame de urina, que nós não podemos uh, confundir a simplicidade de execução do teste, achando que tudo é muito simples, muito fácil. A gente não pode ter um relaxamento no padrão de qualidade pela simplicidade de realização do teste. Pelo contrário, a gente precisa ter mais cuidado ainda com esse tipo de procedimento, porque é muito fácil a gente presumir que sabe tudo sobre aquele exame, sobre aquele procedimento, ele é muito fácil, muito simples, e é justamente aí que a gente acaba errando, tá? Então, é muito importante ter o entendimento de que existe uma variedade muito grande de sistemas para análise de amostra nessa modalidade de point of care, ok? Então, algumas definições, a gente está falando de point of care, né? Algumas definições importantes para a gente situar as informações da atividade de hoje. Então, todas as definições que vão aparecer nesse slide, elas foram retiradas de documentos nacionais, onde elas estavam disponíveis, ou estão disponíveis. Vocês vão ver que algumas das referências aqui já não estão mais em uso, mas é onde estava a definição do termo. Tá? Então, por exemplo, termo point of care, POCT, né? Point of care testing. O que significa? Testagem conduzida próximo ao local de cuidado ao paciente, inclusive em consultórios e locais fora da área técnica de um laboratório, por profissionais de saúde ou por pessoal capacitado pelo Ministério da Saúde e ou secretarias de saúde estaduais e municipais. Outro termo, TLR, teste laboratorial remoto. Definição, teste realizado por meio de um equipamento laboratorial situado fisicamente fora da área de um laboratório clínico, também chamado teste laboratorial portátil, TLP, do inglês Point of Care Testing, ou seja, são termos sinônimos, ok? TR é um teste rápido, se refere exclusivamente aos ensaios imunocromatográficos, ok? E a última definição desse slide, autoteste ou produto para autoteste, produto para o acompanhamento das condições de uma doença ou detecção de condições específicas, com a intenção de auxiliar o paciente, porém não conclusivo para o diagnóstico, realizado por leigos, profissionais da área da saúde ou pelo laboratório clínico. Então vejam que nós temos termos que são usualmente utilizados todos significando a mesma coisa, mas eles têm definições específicas, cada um deles tem alguma particularidade, algum ponto específico, ok? Sistemas de análise, tipos de sistema. Bom, aqui nós também temos definição, sistema de uso único. Sistema de uso único, o produto de uso único, é um produto para o diagnóstico in vitro que é usado para um único paciente durante um procedimento e em seguida é descartado, joga fora. Não pode ser reprocessado e usado novamente, tá? Então, o sistema sabonete, que está ilustrado ali com teste COVID, IgM, IgG, ok? Sistemas de uso múltiplo, está representado por um gasômetro, né? Então, o gasômetro permite, por exemplo, que a gente repita a análise de uma amostra de um paciente, ou, inclusive, são analisados vários pacientes neste mesmo equipamento com os reagentes que estão embarcados. Então, são sistemas diferentes de trabalho para point of care, e eu estou trazendo essa informação porque depois vai aparecer informação relativa ao controle de qualidade para sistemas de uso único e para sistemas de uso múltiplo, ok? Ponto que eu comentei nos tópicos, né? Capacitação e treinamento continuado dos profissionais. Então, os profissionais que realizam os exames na modalidade de point of care, né, fora do ambiente hospitalar, eles devem ser profissionais de saúde, treinados e considerados competentes para realizar esses testes. De novo, não basta apenas treinar, capacitar os profissionais, é preciso continuamente
realizar atividades para verificação da qualidade, da padronização dos procedimentos que eles estão realizando, se eles estão atendendo o que é preconizado para o teste que está sendo realizado, ok? Então, é fundamental que a gente tenha um processo contínuo de avaliação dos profissionais que realizam os exames do Point of Care. A avaliação do treinamento e das competências, ela deve ser desenvolvida e fornecida e ou supervisionada por uma equipe de Point of Care ou por um laboratório clínico acreditado em colaboração com o fornecedor ou fabricante do instrumento kit. Então, as literaturas trazem informações relativas à necessidade de existir uma equipe de Point of Care onde tenha um profissional que seja um profissional que vai ser o responsável, o supervisor dessa equipe, que vai capacitar, que vai treinar os profissionais que vão realizar, executar os exames. Então, é importante ter essa formação dessa equipe, ter um gestor ali de Point of Care para coordenar essa equipe, tá? E, além disso, tem uma outra informação interessante aqui, que é justamente a importância da colaboração dos fornecedores, fabricantes dos instrumentos kits. Por quê? Eles conhecem melhor do que qualquer outro profissional, qualquer outra entidade, enfim, como funciona adequadamente aquele material que eles produziram. Então, é muito importante a colaboração também do pessoal que fornece e fabrica os instrumentos e kits para os exames de Point of Care. Tá? E é recomendado que os programas de Point of Care mantenham treinamentos e apoio contínuos para o corpo clínico em conjunto com uma monitorização consistente do desempenho dos testes. Monitorização consistente do desempenho através do uso de controle de qualidade interno, controle de qualidade externo e acompanhamento com indicadores. Ok? Agora a gente vai falar de algumas particularidades, algumas informações das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, onde há detalhes importantes para a gente destacar. Tá? Então, pontos de atenção. Na fase pré-analítica. Então, um ponto de atenção básico que se aplica a qualquer exame de análises clínicas. Identificação correta do paciente. Isso é fundamental, não importa qual seja o teste, o exame que está sendo realizado. Amostras hemolizadas, dependendo do analito, dependendo do equipamento que está sendo utilizado, isso pode ser um interferente, pode ser perceptível, então isso é um ponto de atenção. Volume inadequado, por vezes a gente pensa que uma gotinha é suficiente. Como é que a gente vai saber quanto que é suficiente? É preciso ver a instrução de uso do insumo, do kit, do produto para diagnóstico que a gente está utilizando. É fundamental a gente conhecer todos os detalhes das instruções de uso dos insumos que a gente vai estar trabalhando, tá? Monitoramento da temperatura. Então, onde ficou estocado esse reagente antes de ser utilizado? Estava estocado num local que tem uma temperatura que é preconizada pelo fabricante? Ou estava muito quente, estava muito frio? Precisa estar acondicionado dentro das condições que o fabricante preconiza, ok? Então, tem que ter um monitoramento disso. Limpeza, desinfecção, manutenção, calibração, quando se utiliza algum dispositivo para fazer o exame, né, algum equipamento para fazer o exame. Então, precisa ter esses cuidados, né, cuidados de manutenção, desinfecção, calibração desse instrumento. Isso é muito interessante. Né, de novo, voltando, né, quando a gente fala em point of care, em linhas gerais, se pensa na gotinha de sangue do dedo. Né, olha só que interessante. Isso, essas informações do curso pré-congresso, que eu mencionei para vocês lá da IFCC. Por exemplo, citar um exemplo de uma pessoa que queria fazer um teste de glicose, um hemoglicoteste mesmo. Ela tinha comido uma laranja, não tinha lavado a mão, e não foi feita a limpeza da mão da pessoa, foi coletado, deu uma glicemia da paciente, estava alterada. Então, isso é uma coisa extremamente simples, né, a higienização das mãos, dependendo do que a pessoa comeu, né, e não foi feita higiene, coleta o sangue ali, pode ter uma interferência na análise da amostra. Um outro exemplo muito interessante que foi trazido para uma dosagem dosagem de amônia, era muito específico, ali era um laboratório que trabalhava com, um laboratório de neurociências, ok? E eles estavam padronizando um teste para amônia, que para eles era de interesse. E aí eles
pegaram várias pessoas para coletar, várias pessoas do laboratório, inclusive, né, que trabalhavam ali. E um dos profissionais, que era um neurocientista, inclusive, ele apresentou níveis de amônia altíssimos na dosagem que foi feita para ele. Níveis incompatíveis com a vida, digamos assim, ou com uma função cerebral saudável. E a partir disso, então, ficaram preocupados e foram retestar, enfim, foram refazer o teste. E resolveram coletar todos os dedos do paciente. E viram que ele tinha níveis de amônia alterados apenas em 3 dedos, nesses 3. E aí perguntaram para ele o que ele fazia com esses 3 dedos. E aí ele fumava. Então, até isso pode impactar, claro, eu estou falando de um teste específico, mas assim, como é que a gente sabe que isso não impacta em outros testes mais usuais? Só avaliando e testando, ok? E aí outro ponto que foi destacado nessa mesma apresentação, que essa mesma pessoa que estava falando, ele não gosta de furar os dedos, ele tem uma sensação muito ruim. Então ele também estava buscando um outro local do corpo que fosse menos ruim para ele coletar. E ele estabeleceu o lóbulo da orelha como um local que fornecia uma amostra boa para coleta. Então, ele sentia menos também. Então, ele testou também isso, o local da coleta. E outro ponto relativo ao local da coleta. Paciente demasiado, por exemplo, né, pode estar com excesso de líquido nas extremidades e aí ter uma diluição do analito que está sendo de interesse, no caso. Então, vejam como há possibilidades da fase pré-analítica que podem impactar no resultado dos exames. Bolhas de ar, bom, se a gente pegar o gasômetro, por exemplo, que é um equipamento que talvez grande parte de quem está assistindo já trabalhou, presença de bolhas na seringa é algo que a gente visualiza facilmente como um interferente para análise, ok? Então, né, alguns pontos de atenção, é óbvio que não está coberto tudo o que é possível aqui, né, eu estou trazendo algumas informações. Na fase analítica, então, o pessoal que realiza o exame, ele foi adequadamente treinado e ele é competente para realizar o exame, essa competência foi verificada, ele sabe interpretar adequadamente a informação do teste que ele está realizando, né? Por exemplo, o que significa aquele controle da tira reagente? Vamos falar sobre isso depois, daqui a pouquinho, tá? Resultado fornecido pelo equipamento tem um alerta de erro. O que se faz? O profissional sabe o que fazer com essa informação? Tem alguma falha no controle de qualidade? Quem está realizando o exame sabe o que fazer sabe como solucionar, né? Sabe o que precisa fazer quando tem uma informação, um problema no controle de qualidade? O local que realiza o exame, ele participa de programas de ensaio de proficiência, e ele tem desempenho adequado nesse ensaio de proficiência. É feita avaliação de bias, de imprecisão dos testes, para ver questão de erro sistemático, erro aleatório. O tempo de análise, por exemplo, é feita a leitura em 2 minutos, e o pessoal está fazendo em 5. Né? Tem um procedimento padronizado para isso? O pessoal sabe como fazer? De novo, temperatura do ambiente, do local onde o exame é feito, né? A temperatura do local, ela é adequada? Não é? Então, tudo isso são pontos de atenção ligados à fase analítica. E pontos de atenção da fase pós-analítica. Então, as informações, os resultados, eles estão devidamente registrados no registro médico do paciente, foi colocada a informação ali o que foi obtido de informação no teste que foi feito, se é um resultado, se é um exame que tem resultado crítico, tem uma lista de resultados críticos, esse resultado crítico foi comunicado para o médico assistente para que ele possa intervir em tempo hábil, né, ou erros clericais como troca de resultados de paciente, erro de transcrição, erro de reporte de unidade, às vezes a gente olha assim, mas eu vou atender um por vez. Pois é, voltando lá para o exame de urina, a pessoa também teria que mergulhar uma tira por vez, mas aí faz lá 10, 12 de uma vez, e aí? Pode trocar. Então, assim, né, a gente precisa ter atenção e obediência aos procedimentos para obter o resultado adequado para o paciente. Controles de qualidade foram registrados adequadamente, né, tem a informação do controle de qualidade. O tempo de resposta do teste, ele é adequado,
por exemplo. Não adianta fazer um exame e quer, sei lá, uma informação aguda, né, para ter uma informação para o médico tomar uma decisão, e o reporte da informação foi feito 2 dias depois que o paciente morreu, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ter um tempo adequado de resposta do teste. O volume de realização de exames e os custos para a realização desses exames é de fato necessário a realização do teste nessa modalidade, neste local, preciso, ele tem demanda, né, e vale a pena para o local fazer esse exame, então isso também precisa ser levado em consideração. E os resultados que se obtêm, né, e são fornecidos para o médico, para o paciente, o médico e o paciente estão satisfeitos com os resultados que são obtidos pelo laboratório, pelo local que realiza o exame? Então, tudo isso são pontos de atenção nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, vamos a uma parte que foi mencionada ali. O que significa aquele C da tira reagente? Tá? Então, a gente tem várias partes nessa informação. Tá? Então, os exames, sejam eles qualitativos, semi-quantitativos, utilizam diferentes tipos de materiais de controle. Tá? E aí, existem controles de diferentes maneiras e para diferentes propósitos. Tá? E aqui a gente está destacado esses dois em vermelho, controles built-in, ou integrados ou procedimentais, e o número 2, controles tradicionais que imitam amostras de paciente. O 3 não vai ser mencionado na atividade de hoje. Tá? Então, o que é o controle built-in, ou controle integrado, ou procedimental, que é o famoso C ali do sabonetinho, né? Então, o controle built-in é um controle que está integrado ao sistema de teste. Então, por exemplo, digamos que esse sabonete aí seja para dengue, IgG e IgM, tá? Então, esse controle, ele é realizado automaticamente com cada teste. As instruções do produto do fabricante, olha só, isso é muito importante. Elas podem se referir a esse tipo de controle como controle processual, controle de bordo ou controle interno. Cuidado com o termo utilizado. Muito cuidado com essa terminologia, ok? Essa terminologia é um fator de confusão muito importante. Olha só, a maioria dos controles integrados monitoram apenas uma parte do exame e variam, olha só, de um teste para outro quanto ao que está sendo monitorado. Por exemplo, podem indicar que todos os reagentes impregnados no dispositivo estão ativos e funcionando corretamente, ou podem indicar apenas que uma amostra foi adicionada e as soluções fluíram corretamente pelo dispositivo. De novo, as instruções de uso do fabricante são extremamente importantes. A gente precisa conhecer adequadamente o que está contido na informação de uso do fabricante. Tá? Olha que outra informação importante. Embora esses controles integrados proporcionem algum grau de confiança, eles não monitoram todas as condições que possam afetar os resultados dos testes. E é sempre aconselhável, periodicamente, testar materiais de controle tradicionais, ou seja, materiais que imitam amostras de pacientes, para que a gente tenha uma maior confiança na precisão e confiabilidade dos resultados dos testes. Ok? Então, aqui a gente tem 4 exemplos de situação, de visualização de uma análise com um dispositivo sabonete ali, que tem esse controle built-in. Então, um teste positivo com esse controle de corrida positivo, ok? Aqui foi passada a amostra e o paciente não tem o analito em questão, mas esse controle de corrida está ok, então esse teste, ele é válido, né? A corrida está funcionando, tá? E aqui, 2 exemplos de teste inválido, onde a tira que deveria aparecer desse controle de corrida não está aparecendo, então são resultados inválidos. Passou e só a linha de teste apareceu, não tem como usar isso aqui. Isso não apareceu, passou e não apareceu nenhuma, pior ainda, tá? Então, isso é um tipo de controle que controla uma parte apenas do contexto do exame. E agora a gente vai falar dos controles de qualidade tradicionais,
tá? Então, controles que são feitos para imitar amostras de pacientes e são testados com as amostras dos pacientes para avaliar a realização do exame, tá? A gente vai ter controles positivos, que vão reagir para o analítico que a gente está procurando, e controles negativos que não vão reagir para o analítico que está sendo testado. É importante ter os dois controles em uso também, tá? E os controles, eles devem ter a mesma composição ou matriz que as amostras dos pacientes, ó, incluindo viscosidade, turbidez e cor, para avaliar adequadamente o desempenho do teste. E olha que interessante, isso aqui é extremamente importante e é por isso que a gente precisa ter esse sistema de controle em uso, não basta apenas lá o Czinho lá, a tirinha C que aparece. Os controles tradicionais, eles avaliam o processo de teste de forma mais ampla do que os controles integrados. Eles avaliam a integridade de todo o sistema de teste, a adequação do ambiente físico de teste, tanto temperatura, umidade, espaço de trabalho nivelado, e se o profissional que realiza o teste o executa corretamente. Ok? Então, essas informações estão em documento da OMS, do CLSI e do CDC. Ok? Seguindo. Então, por que, já deu para entender por que utilizar, mas vamos entrar em mais detalhes. Por que utilizar controle de qualidade externo e controle de qualidade interno? Então, os controles de qualidade internos, eles auxiliam o local que está realizando os exames em termos de conhecimento relativo à precisão da informação que é obtida no teste, tá? Os controles de qualidade externos, eles fornecem informações que ajudam a entender mais informações relacionadas com a exatidão dos resultados que são obtidos. E apenas utilizando controle de qualidade interno, junto com o controle de qualidade externo, então, um laboratório trabalhando com controle interno e participando de ensaios de proficiência, é que a gente consegue ter a garantia de resultados precisos e exatos na realização dos exames de análises clínicas, ok? Agora, um pouco mais de detalhe da informação. Então, quando a gente participa de ensaios de proficiência, a gente consegue monitorar mais de perto fatores permanentes como o princípio analítico, o método utilizado, o equipamento, a implantação da metodologia, as instruções de uso, linearidade, especificidade, sensibilidade, presença de erro sistemático, interferências, para citar algumas situações que conseguem ser avaliadas, monitoradas pelo ensaio de proficiência. O controle interno, ele ajuda mais no monitoramento de fatores variáveis, como, por exemplo, variação lote a lote, variação de performance, erros regulares, então, imprecisão intracorrida, imprecisão intercorridas. Então, a gente tem uma avaliação mais ampla usando essas duas maneiras de controle de qualidade. Além disso, a gente consegue monitorar, a partir da utilização dos controles internos e dos controles externos, fatores externos do fabricante, por exemplo, foi o insumo lá, que está utilizando para fazer o exame, ele estava guardado adequadamente, a gente fica, mas o fabricante fez e mandou para mim, sim, mas tu cuidou, né, ele estava acondicionado adequadamente, a gente consegue ter a percepção disso a partir do desempenho dos controles de qualidade também. E também o local que realiza os exames, o estabelecimento que realiza o exame de análises clínicas, também tem, a partir do uso de controles internos e controles externos, monitoramento de fatores internos. Então, a gente consegue cobrir uma gama de informações muito grande e que garante a informação que a gente consegue extrair a partir das metodologias para os exames de análises clínicas, quando a gente trabalha com controles de qualidade internos e controles de qualidade externos, tá? E aí, o controle de qualidade nos testes de point of care, tá? Então, primeiro, controle de qualidade externo. A literatura traz informação que a participação em avaliações externas da qualidade facilita a avaliação do processo da análise como um todo, as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Essa frase que está destacada em vermelho, ela foi retirada daquele material da ACC, e ela
apresenta uma pergunta: a participação em programas de avaliação externa da qualidade melhora a qualidade da performance dos testes de point of care? E ali eles apresentam uma resposta de que múltiplos estudos documentam uma melhor performance dos testes quando o estabelecimento participa de ensaio de proficiência e incorpora os resultados do ensaio de proficiência em um programa de melhoria da qualidade e trabalha nas tendências para identificar e corrigir as falhas. Não bastasse o que tem de informação ali, isso aqui é um gráfico que mostra o coeficiente de variação de glicose realizada em gasômetros, ou seja, um equipamento de point of care, pelos participantes do programa externo da Controlab para glicose em gasômetros, onde a gente pode ver uma diminuição significativa, estatisticamente significativa, do coeficiente de variação ao longo do tempo dos participantes deste programa. Ou seja, aquela informação que a literatura traz, né, de que há uma melhora na performance e da qualidade dos testes de point of care quando participam de programas externos de qualidade, a gente consegue visualizar a partir desse gráfico. Esse gráfico foi apresentado em um resumo científico que nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, agora em São Paulo. E, junto com isso, controle de qualidade interno. Realizar os controles internos em intervalos regulares é chave para garantir que os instrumentos para point of care estão funcionando apropriadamente e que os reagentes para point of care estão fornecendo resultados acurados na análise das amostras dos pacientes. De novo, a junção controle interno, controle externo, para fornecer resultados precisos e exatos. Como é que funciona a dinâmica dos controles de qualidade externos? Então, um provedor envia amostras homogêneas e estáveis para os participantes. O participante analisa as amostras como se ela fosse de um paciente. O participante envia o resultado, né, envia os dados via sistema online ou por integração para o provedor. O provedor analisa os dados entre os participantes e gera um relatório com estatísticas e gráficos. E isso é enviado, novamente, essa informação é enviada para o participante, e o participante pode analisar os seus dados de forma individual, entender como ele está no programa externo de qualidade, se ele está adequado ou não, e além disso, ele consegue analisar o desempenho dos sistemas que existem disponíveis no mercado. Pode ser que ele veja, tem um sistema para o teste que eu estou fazendo que tem uma performance melhor, quem sabe eu posso mudar, posso fazer uma opção por uma outra metodologia que funciona melhor, enfim, né, ele tem essa possibilidade de entender como os outros locais que realizam exames estão, como é que está a performance desses outros locais. Qual é a responsabilidade do provedor do ensaio de proficiência? Então, o provedor precisa enviar materiais com qualidade, materiais homogêneos e estáveis. O provedor precisa variar as concentrações conforme a realidade da rotina. Não adianta mandar sempre uma amostra positiva, ou uma amostra negativa, ou uma amostra numa faixa X de valor. É preciso alternar os valores, é preciso enviar amostras que estejam em faixa de desafio, em faixa de tomada de decisão, justamente para desafiar os participantes desafiar o sistema analítico que os participantes estão utilizando, para ver se de fato está sendo fornecida uma informação adequada. É extremamente importante esse papel do provedor, tá? O provedor precisa também utilizar diferentes matrizes para justamente imitar os materiais biológicos que vão ser analisados, então sangue total, soro, plasma, urina, fezes, enfim, tem que utilizar diferentes materiais, de acordo com o analito, obviamente, né, mas materiais que sejam, que mimetizem a amostra do paciente, para justamente avaliar a performance do teste em questão para aquele analito, né, como seria numa rotina. O envio de múltiplos itens por rodada, já vou mostrar por que isso é importante, tá? É um ponto muito importante. Grupos comparáveis, então, existem diversos sistemas analíticos com variações distintas, então é importante que o participante do programa, ele seja comparado com um grupo par dele, né, para ser avaliado adequadamente, tá? E disponibilizar relatórios que auxiliam o laboratório na tomada de decisão. Então, o relatório que é fornecido, ele precisa
fornecer informações que sejam úteis para o local entender como está se comportando e tomar a decisão mais adequada para o teste que ele está fazendo. A questão do envio de múltiplos itens por rodada no ensaio de proficiência. Para quê? Porque isso permite um melhor monitoramento, especialmente de possíveis desvios. Por exemplo, se a gente tem um valor-alvo, a média do grupo de avaliação, né, está aqui embaixo, e eu envio um único item na rodada, e eu tenho um resultado bem afastado dessa média. Por que eu tenho um resultado tão afastado? É um erro aleatório, um erro sistemático? Como é que eu vou saber? Então, essa é o benefício do envio de múltiplos itens. Por exemplo, se eu envio 3 itens, né, numa rodada, e eu tenho resultados que estão afastados, mas ao redor da média. Isso é um indicador de imprecisão, tá? Um indicador de erro aleatório, tá? E se eu tiver os itens que eu envio, né, para serem testados, e tenho valores afastados da média, todos numa mesma direção, isso é um indicador de inexatidão, tá? Um indicador de erro sistemático. Então, o envio de múltiplos itens auxilia a identificação desse tipo de situação. Ainda, a partir do ensaio de proficiência, é possível entender e encontrar mais informações. Por exemplo, aqui a gente tem um panorama de dados da glicose por automação ou por teste laboratorial remoto, no Brasil, versus dados americanos. E olhando para o gráfico, a gente consegue perceber ali o box plot brasileiro, ele é mais amplo, né? É mais disperso. Então, o que isso pode estar informando para a gente? Pode estar, e o americano ele está mais estreito e mais dentro da faixa ótima, né? Então, o que provavelmente isso indica? Que eles provavelmente tenham procedimentos mais bem estabelecidos, implementados nas rotinas, né, treinamentos mais consistentes e obediência aos procedimentos que são necessários para a obtenção de uma análise de maior qualidade, tá? Além disso, a gente tem até uma informação aqui que tem só aqui no Brasil, sistemas abertos, sistemas automatizados abertos, que nos Estados Unidos não é permitido. O que é um sistema aberto? Quando tem um equipamento de uma marca, por exemplo, e reagentes de outra, né? Isso não é permitido nos Estados Unidos. Então, vejam que, inclusive, a avaliação que tem a pior performance aqui desse gráfico que está sendo mostrado. Então, programas externos de qualidade, eles fornecem uma diversidade grande de informações, inclusive esse tipo de informação. E o controle de qualidade interno, como é que funciona? Então, são enviadas amostras homogêneas e estáveis para os participantes, né, um provedor de controle de qualidade interno envia. Os participantes analisam as amostras a cada rotina, a cada lote, quando calibra o equipamento, quando faz manutenção. Posteriormente, o participante envia os dados via sistema online ou por integração, analisa esses dados conforme as regras definidas para a especificação da qualidade do seu local de realização dos exames, e ele libera ou reprova a sua rotina, ou lote, né, ou realiza calibração, manutenção, de acordo com os resultados que foram obtidos, ok? Então, neste momento, eu finalizo a minha parte e eu vou passar agora a palavra para o Rafael dar seguimento na apresentação. Ok? Obrigado. Obrigado, doutor Poloni. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente continuar aqui a nossa apresentação. Então, uma paciência para vocês. Oi? Oi? Está me ouvindo? Bem? Gente, boa tarde. Doutor Poloni, obrigado. Excelente a sua apresentação. Eu acho que a gente, para falar de atendimento, atendendo os requisitos da nova regulamentação, as suas palavras mostram exatamente que a regulamentação ela é mais para ficar documental, né? Porque a gente vê o quanto é importante essas etapas de controle de qualidade dos nossos processos. Elas que realmente mostram que o que a gente está executando está sendo feito de forma adequada nos nossos processos, né? Ela que é um respaldo
de que os nossos treinamentos estão sendo feitos adequadamente, que os nossos sistemas estão sendo monitorados e que possuem um bom desempenho, né? Então, a parte do controle de qualidade é extremamente importante para o nosso respaldo. E aí você vem aí nos requisitos das regulamentações, que é exatamente para mostrar para o mercado que a gente não pode deixar de monitorar os nossos sistemas, né? Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da RDC 786. Eu já fiz algumas apresentações aí sobre essa RDC, já comentei também que ela vem com um status de norma de sistema da qualidade. A Anvisa colocou para a gente, né, que essa revisão levou em consideração as inovações tecnológicas, a atualização do marco regulatório, segurança do paciente, a estabilidade dos processos laboratoriais, gerenciamento de resíduos e biossegurança, infraestrutura, condições gerais da organização e aprimoramento do controle de qualidade. Essa resolução ela tá direcionada aos estabelecimentos, né, para os laboratórios clínicos e laboratórios de anatomia patológicos e para os demais estabelecimentos que realizam exames de análise clínicas e da outras providências. Tá? Bem, hoje todo estabelecimento que realiza exames de análise clínicas tem que seguir essa nova resolução. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que quer dizer cada um desses tipos de serviços que a resolução trouxe para diferenciar os estabelecimentos que realizam exames de análise clínica. Tá? E eu vou falar do capítulo 7, que está dentro da gestão da qualidade, vou falar um pouquinho sobre da gestão do controle de qualidade. Tá? Falar um pouquinho do controle de qualidade interno e externo, como a norma trouxe a exigência de utilização desses controles, como já tinha na RDC 302 de 2005, e a forma de como é que a gente vai trabalhar e disponibilizar esses controles para atender a nova regulamentação. Bem, os estabelecimentos de tipo 1 são aqueles que estão relacionados a farmácias, estabelecimentos de farmácias e consultórios isolados. Tá? Quando ele não possui um vínculo de supervisão com estabelecimentos do tipo 3, que são os laboratórios clínicos e de anatomia patológica, eles só podem realizar os exames que possuem leitura visual, ou seja, eles não podem utilizar instrumentos para a realização de leitura dos exames. Tá? Eles só podem utilizar material primário, ou seja, aquele material que não sofre nenhum tipo de manipulação antes da realização da análise, por exemplo, centrifugação, e também eles têm que realizar todos os processos de exames de análise clínicas no seu ambiente, em colo. Tá? Eles não podem fazer outras etapas dos processos fora do seu ambiente, tem que ser tudo ali no local. Tá? Esses estabelecimentos, eles não podem utilizar instrumentos para leitura, eles não podem receber e encaminhar material biológico, realizar leitura, interpretação, visualização de forma remota, tem que ser tudo no local, ele tem que ter acesso direto a esses resultados. Tá? Eles não podem realizar guarda, armazenamento de material biológico, não podem realizar pulsão venosa ou arterial, realizar análises em urina e também utilizar metodologias in-house. Mas quando esses estabelecimentos possuem um vínculo de supervisão com os estabelecimentos do tipo 3, eles passam a poder utilizar instrumentos para a leitura dos seus resultados. Bem, o estabelecimento do tipo 2 era o posto de coleta, que já tinha na RDC 302, e que eles já podiam fazer exames de análise clínica. A norma ela determinou que eles podem fazer esses exames, continuar fazendo esses exames em colo, desde que todo o processo, como no tipo, seja realizado dentro do estabelecimento, mas ele pode também realizar coletas e exames
fora da sua unidade, por unidades itinerantes, domicílio, empresas e tudo mais. E esses exames eles têm que ser realizados seguindo as mesmas diretrizes especificadas num serviço do tipo 1. E o estabelecimento do tipo 3, que são os laboratórios clínicos e de anatomia patológica, todo posto de coleta tem que ter um vínculo com esses estabelecimentos, né, com o laboratório clínico, e agora esses estabelecimentos do tipo 3 podem oferecer um serviço de supervisão para as farmácias e consultórios, né? Então, além do serviço de análise, de a realização dos exames, eles podem supervisionar, ou seja, fornecer um serviço de supervisão para essas farmácias e consultórios para que elas possam realizar as análises de leitura dos equipamentos seguindo aquelas especificações anteriores. Bem, quando eu falo que a norma ela veio com status de sistema da qualidade, né, porque ela vem trazendo vários pontos que devem ser seguidos por esses estabelecimentos que realizam exames de análise clínica. Então, a infraestrutura física de recursos humanos, sistemas de informatização, transporte e distribuição de material. Então, ela olha o sistema de gestão como um todo, né, o sistema da qualidade como um todo. Inclusive, ela veio trazendo também a necessidade de indicadores, de monitorar o seu processo. Então, todos os estabelecimentos que realizam exames de análises clínicas devem também ter os indicadores em seus processos. Mas isso hoje eu não vou trazer aqui para vocês, isso a gente pode trazer para o próximo encontro. A questão que eu estou trazendo hoje é o foco na parte da gestão do controle da qualidade. Tá? Então, o artigo 141, ele determina que todos os serviços que executam exames de análise clínicas devem assegurar a confiabilidade desses exames por meio de gestão da garantia da qualidade. E aí ele diz que a gestão da garantia da qualidade, do controle de qualidade, ele tem que ser composto minimamente da realização do controle de qualidade interno e da participação em programa externo da qualidade. Bem, ele diz ainda que todos esses exames, né, todos esses estabelecimentos que realizam exames de análise clínicas, eles devem ter dentro do programa da garantia da qualidade todo o seu processo documentado. A lista dos exames realizados, forma de controle de frequência, limites e critérios de aceitabilidade dos resultados e avaliação e registro dos seus resultados de controle. Bem, é importante mencionar também que lá atrás, no artigo 82, ela determina que todos os documentos do Programa da Garantia da Qualidade, onde a gestão da qualidade está dentro do Programa da Garantia da Qualidade, eles devem estar em língua portuguesa. Esse é um ponto importante para a documentação de vocês em relação ao desempenho dos resultados. Bem, quando a gente vai para a parte do controle de qualidade interna, ele diz que o controle de qualidade interno ele tem que ser individual para cada serviço, ou seja, cada serviço tem que ter o seu controle de qualidade interno, tá? Tem que ser executado esse controle em todos os analitos executados pelo estabelecimento que está realizando esses exames, e, é claro, ele tem que fazer as suas devidas documentações, ou seja, o registro dos resultados, o critério de aceitação e rejeição desses resultados, a liberação e rejeição das análises, né, após a sua avaliação, e registro das inadequações, investigações e causas, ou seja, todo o processo da garantia da qualidade, das análises que estão sendo realizadas no controle de qualidade interno, tem que ser bem documentados. Bem, ainda sobre o controle de qualidade interno, ele determina que ela tem que ser utilizada com amostras comerciais, é claro que formas alternativas para casos que não possuem esses materiais de controle podem ser utilizados, e que o controle de qualidade interno ele tem que ser utilizado para todos os seus instrumentos. Bem, ainda em relação ao controle de qualidade interno, a gente está falando hoje sobre Pocket, né? E o Dr. Poloni colocou para vocês lá em definições que em diferentes RCD6, né,
resoluções, a gente tem definições diferentes, em alguns momentos, para o mesmo tipo de sistema, né? E o teste laboratorial remoto que tinha na 302, ele foi retirado nessa nova revisão. Em algumas consultas públicas dessa resolução, perdão, ela mencionava aquele termo que o Dr. Poloni colocou em relação a dispositivos de uso único e uso múltiplo. Eu gosto muito dessa definição, porque ela nos ajuda a identificar, né, que tipo de sistema que está entrando em determinados tópicos da resolução. Então, por exemplo, no artigo 150, ele menciona que os exames de análise clínica que requeira produtos de diagnóstico que não necessitam de instrumentos, ou seja, são aqueles de leitura visual, né, eles devem utilizar o controle de qualidade interna minimamente a cada lote e a cada remessa. Na RDC 302, de 2005, a gente não tinha frequência, e eu achei um ponto muito legal que essa norma trouxe, que foi a determinação mínima de frequência no controle de qualidade interna. Tá? Mas quando ela traz a frequência aqui, para esse ponto do controle de qualidade interna, ela determina o seguinte, que a frequência desse controle, né, dentro desses instrumentos, desses exames que não realizam instrumentos, tá? A frequência do controle de qualidade interna, a cada lote, ela pode ser reduzida desde que eles tenham, desde que eles sigam alguns desses tópicos que estão aqui. E aí eu destaquei esse tópico 3, que sejam disponíveis certificados aprovados pelo Programa de Certificação Lote a Lote, que devem ser conduzidos por laboratórios acreditados, conforme a ISO 17025 ou 15189, e contratado pelos detentores dos registros. E o que é isso? Os detentores dos registros, eles podem contratar laboratórios para que realizem as análises dos lotes que eles estão distribuindo ou que vão distribuir no mercado, e essa análise seja gerada através dela um certificado que garanta que aquele lote está dentro das condições esperadas. Tá? Então, esses estabelecimentos que realizam esses tipos de sistemas, se eu, fabricante ou detentor do registro, fornecer para ele o certificado daquele lote que ele está utilizando, ele não precisa utilizar o controle de qualidade interna. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse ponto com vocês, tá? A gente vai retomar essa discussão. E aí, no parágrafo 4º, ele diz ainda que os estabelecimentos de análise clínica que requeiram, os exames de análise clínicas, perdão, que requeiram produtos de diagnóstico in vitro não contemplados nessa CAP, o controle de qualidade interna ele deve ser realizado minimamente a cada corrida analítica. Ou seja, aqueles que não possuem leitura visual têm que ser realizado minimamente a cada corrida. Então, esse é um ponto que eu destaco para vocês, que assim, eu acredito que esse tópico possa sofrer uma pequena revisão ou sair numa nota técnica, porque alguns dispositivos, né, de uso único, eles possuem leitura por instrumento, mas eles são de uso único, ou seja, não entra na parte da corrida analítica, eles não possuem corrida analítica. Tá? Então, a gente entende que os pockets de uso único entrariam nessa questão do uso do controle de qualidade interno, podendo ser, a cada lote, substituído por um certificado lote a lote. Bem, o controle de qualidade externo, ele deve ser também individual para cada serviço que executa exames de análise clínicas e para todos os instrumentos em uso. Tá? Os exames não contemplados nesses programas, eles podem ser utilizados de formas alternativas e o serviço que executa exames de análise clínica tem que verificar anualmente a disponibilidade desses programas junto aos seus fornecedores. Tá? Esse é um ponto que a Controlab continua trabalhando para que vocês
possam ter aí acesso a o mais amplo escopo possível que a gente possa aqui disponibilizar para atender as necessidades de vocês e o atendimento da resolução. Bem, ainda sobre o controle de qualidade externo, é importante mencionar que a norma determina que o serviço do tipo 3 ele pode fazer a doação do material, ou seja, para a gente fazer essa ampliação que vai ser necessária para vocês atenderem a resolução, é importante a parte da doação do material biológico, toda essa parte de logística, doação do material, fica a cargo do provedor, tá? E ele determina lá também que o provedor de ensaios de proficiência ele tem que ser acreditado pela ISO 17043, conforme a acreditação realizada pelo Inmetro. Tá? No site do Inmetro, vocês conseguem pesquisar os provedores que são acreditados por essa normativa, tá? E também vocês possuem acesso ao escopo de acreditação, porque a ISO 17043 e também a 17025, que é para laboratórios de ensaios, elas são realizadas por exame. Então, cada exame você pode verificar se é ou não acreditado. Bem, e aí, resumindo aqui o que eu queria trazer para vocês, né, que é para a gente garantir a qualidade dos dispositivos diagnósticos in vitro, pocket, de uso único, a gente tem esse complexo aqui de controles, né? O controle de qualidade externo, o controle de qualidade interno, agora a gente tem aí o certificado lote a lote e a parte do treinamento. Com relação ao certificado lote a lote, eu vou aumentar aqui para ficar até melhor para vocês lerem, né? Com relação ao controle lote a lote, ele deve ser disponibilizado para todos os exames, né? Então, os detetores dos dispositivos devem procurar, né, os laboratórios que vão poder fazer esse trabalho para eles de certificação desses lotes. Eles têm que fazer isso para os lotes que eles estão disponibilizando no mercado, para que esses dispositivos possam reduzir a sua frequência do uso do controle de qualidade interna. Tem que ser feitas análises qualitativas e quantitativas. A importância de ter amostras utilizadas no controle de qualidade externo integradas a essas análises do lote a lote, para a gente ver a reprodutibilidade desses resultados entre os lotes, né? E ter um certificado que demonstre a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo, precisão e exatidão. Então, essa é a ideia do certificado, garantir que aquele lote está tendo uma reprodução conforme os lotes anteriores. Tá? O ensaio de proficiência foi o que a gente mais falou aqui também com vocês, junto com o controle de qualidade interno. Ele garante a qualidade analítica, ele monitora o erro sistemático com maior sensibilidade, né? Monitora também o erro aleatório, mas com uma menor sensibilidade, por isso o controle interno tem que estar junto a ele, atrelado a ele, né? Ele é um monitoramento pós-venda. Então, a gente está vendo aí como é que o mercado está se comportando, como é que os dispositivos se comportam. O ensaio de proficiência ele traz essa informação para a gente, né? Esse monitoramento pós-venda. Essas variações entre lotes, a diferença entre dispositivos, ela só é possível ser feita se a gente monitora através do ensaio de proficiência. Tá? E também é importante mencionar a integração dela com o controle lote a lote, como eu tinha mencionado anteriormente. E, claro, ele garante também a gente monitorar a estabilidade daquele lote. Se é um lote que tem uma validade longa, né? Através, entre os ensaios de proficiências, a gente também pode garantir como esse lote está estável. No controle de qualidade interno, ele garante o monitoramento do erro aleatório, como o Dr. Poloni falou para vocês, do erro sistemático com uma menor sensibilidade, mas ele pode ser utilizado também a cada remessa. Então, eu tive uma remessa que eu fiquei em dúvida,
e eu quero validar essa remessa. Eu posso usar o controle de qualidade interno que eu tenho guardado aqui comigo, né? Mas você pode também validar a sua remessa através de uma qualificação do monitoramento e transporte que você teve daquele reativo que o fornecedor disponibilizou para você, tá? Com relação ao lote a lote, se o detentor não disponibilizou para você um controle daquele lote, um certificado daquele lote, você tem que ter o seu controle de qualidade interno para verificar o desempenho daquele lote, tá? Mas se você já tem, o detentor já disponibilizou para vocês o certificado lote a lote, o uso desse controle interno nesse momento não vai ser necessário caso o seu dispositivo esteja dentro do que a RDC determinou. Bem, o controle de qualidade interna, ele também pode ser utilizado para treinamentos. Eu vi aqui a dúvida da doutora Andréia, que era realmente de como a gente faz o monitoramento desses treinamentos, né? O registro desses treinamentos. É importante, doutora Andréia, a gente mencionar que os controles, tanto de controle interno como de ensaio de consciência, eles são umas ferramentas excelentes para a gente também documentar a realização desses treinamentos. Então, eu tenho um colaborador novo, eu tenho um controle interno, um material conhecido, eu posso usar esse controle no meu treinamento. Agora, é importante a gente documentar esse treinamento, documentar a realização desse treinamento, o resultado, a avaliação desse profissional, tá? Isso tudo documentado é importante para a sua gestão da garantia da qualidade, tá bom? E também o controle de qualidade interno, ele deve ser utilizado a cada manutenção preventiva e corretiva. Ou seja, eu tive uma manutenção. Qual é a garantia de que essa manutenção foi feita de forma adequada? É o controle de qualidade interna. Bem, para finalizar, o que a gente mais menciona durante os nossos encontros online é a parte do treinamento. Por quê? Porque não adianta a gente dizer que tem que participar de ensaio de consciência, de controle de qualidade interno, né? Se as pessoas que estão envolvidas nas análises não entendem o porquê da realização desses controles, né? Então, a parte do treinamento e padronização dos IVDs é um dos pontos que a gente entende que aí fecha esse ciclo da garantia da qualidade. Então, treinamento para um atendimento com um cliente, o treinamento para coleta, o treinamento para interpretar, realizar e interpretar as análises, e também um treinamento para comunicar o resultado. Se você está no Pocket, né, no teste rápido, e você está ali com o resultado para passar de frente para a pessoa, como eu devo me comportar? Então, tudo isso tem que estar envolvido no treinamento do Pocket. O porquê do controle de qualidade analítico, objetivo, interpretações, ação corretivas e preventivas, como fazer? Então, o treinamento tem que trazer isso para os nossos profissionais. Como fazer a seleção e qualificação desses IVDs? O detentor colocou o dispositivo no meu processo. Está tudo bem? Eu tenho que fazer algum tipo de validação? Eu tenho que entender se aquele dispositivo está com um desempenho conforme o que eu espero, conforme o desempenho que eu quero para o meu processo. Então, é importante a gente saber como fazer a seleção, como fazer a qualificação desses IVDs. E a gente está trabalhando aí junto para fazer o quê? Uma padronização desses resultados junto com as sociedades científicas, utilizando materiais de referência. Então, o uso de material de referência, a obtenção de resultados padrões, vai garantir uma maior segurança para os nossos pacientes, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para você? Cuidado com o microfone. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é um resumo que a gente está trabalhando aí junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e também com a CBDL. A gente está trazendo aí, montando, né, um protocolo
para essa parte da certificação dos lotes e também para entender um pouco de como é que a gente vai fazer todo esse processo de disponibilização do site de proficiência, com a frequência, controle de qualidade interno, trazer para vocês documentos orientativos para que toda a segurança e a qualidade dos nossos IVDs estejam de acordo com o que a gente espera. Bem, e só para finalizar, né, as ações da Controlab é essa daqui que a gente está fazendo. São esses encontros online, a participação de vocês nesses encontros é fundamental. Hoje a gente teve aqui mais de 160 pessoas participando do programa, e isso mostra o quanto é interessante, né, os assuntos relacionados ao controle. Ou seja, a preocupação das pessoas em realizar um exame, né, com segurança. Então, além dos encontros online, a gente vai fazer conversas deles, vamos trazer pessoas da área que trabalham no seu dia a dia, profissionais, para falar um pouco das suas experiências. A troca de experiências são fundamentais, né? E, é claro, vamos fazer aí as atividades específicas para capacitação e educação continuada desses profissionais. O Dr. Poloni está aí, ele é o nosso gerente de educação da Controlab, e com certeza ele é a pessoa mais adequada para estar falando para vocês um pouquinho dessas ações. Então, o que a gente está querendo trazer para vocês aqui é que a gente está junto com vocês para que a gente se adapte a essa nova resolução, tá bom? Deixo aqui meu obrigado junto com o Dr. Poloni, estamos aí disponível, acho que eu passei um pouquinho da hora aí, mas estou aqui disponível para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Não precisa complementar a informação que tu passou, foi perfeita ali. A gente está buscando informação para ir compartilhando e atualizando o pessoal, né? Quem busca a informação aqui com a Controlab, assim como a gente está fazendo na atividade de hoje. Né? Então, assim, eu quero te agradecer pela excelente explanação, pela excelente aula. Imagino que tenha sido proveitoso para todos. Realmente a gente já ultrapassou o tempo e claro que temos perguntas e já vou adiantar para que ninguém se preocupe com não respondeu a minha pergunta. Não precisa se preocupar com isso. A gente vai falar brevemente agora e aquilo que não for respondido, podem ficar tranquilos que a gente anota as perguntas e fornece a resposta posteriormente, tá? Da melhor maneira possível, tá? Tinha uma pergunta que foi feita, ali até o Rafael comentou sobre o registro do treinamento, da capacitação, e aí só que tem um outro lado também, né? Como recomendo o monitoramento da capacitação dos profissionais que realizam teste rápido. Eu estava buscando informação no material da ACC. O material da ACC tem um tópico específico de verificação de competência, e aí ele coloca a periodicidade, no caso, né? No primeiro ano, ele coloca a cada 6 meses fazer uma avaliação de competência, e posteriormente, ano a ano. Só que aí o seguinte também, essa capacitação precisa ser feita de acordo com o teste que está sendo realizado. Então, é preciso verificar as particularidades da fase pré-analítica, da fase analítica, da fase pós-analítica, do teste que está sendo feito, tá? E, a partir disso, estruturar o treinamento e observar, no mínimo, né, esta periodicidade que eu acabei de descrever. Isso, pelo menos, é o que tem em um material aqui da ACC, tá? Então, só para complementar ali aquela primeira pergunta, como eu enfatizei a questão do continuado, eu achei que era, no mínimo, relevante comentar sobre isso. Deixa só eu ver, eu vou pegar mais uma pergunta aqui, Rafael. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa pergunta, eu acho que ela é fonte de dúvida, tu mencionou, mas acho que é válido
falar sobre ela, relativa àquela questão da frequência do controle interno, pode ser a cada lote ou remessa. O que seria a remessa? Acho que é válido abordar essa pergunta, porque a gente sabe que ela é fonte contínua de dúvidas. Perfeito. A cada lote, né, ele, conforme a RDC, ele vai para o sistema que é por leitura visual, tá? Mas eu acredito, o posicionamento nosso vai ser que esses com leitura, com uso único, é que vão ter que entrar nessa questão do lote por lote, tá? O que é a remessa? Eu estou utilizando um lote e aí está acabando o meu estoque. E eu recebi mais material do meu fabricante. E esse material é do mesmo lote que eu estou utilizando. O que eu tenho que fazer é validar a remessa desse lote, porque eu já validei esse lote. Ou, se o fabricante disponibilizou um certificado desse lote, por mais que ele tenha me dado um certificado desse lote, essa remessa ela tem que ser validada. E a forma de validar essa remessa é utilizando o controle de qualidade interno e também tem aquelas questões de você monitorar, ter o monitoramento, né, de todo o processo de envio desse material. Temperatura, né, tempo de transporte e tudo mais, qualificação da transportadora. Então, tudo isso pode ser utilizado também para a validação da sua remessa. Então, a remessa é isso. Você já está utilizando um lote, você recebeu o mesmo lote, então você tem que validar essa remessa. Perfeito. Obrigado, Rafael. Eu vi que a Andrea comentou sobre fazer uma prova, né, para aquela questão da avaliação da competência, né, como fazer. Olha, é uma maneira de tu ter uma atividade realizada e que tu documente essa atividade que tu realizou, né, o ideal, como eu mencionei, a gente precisaria que o procedimento de teste que tu está submetendo o teu profissional, ele minimamente simule uma análise para aquele dispositivo, para aquele analítico que tu está realizando, no mínimo, e tu tenha registro, documentação disso, né, para garantir que a pessoa que está fazendo adequadamente, obedeceu o procedimento adequadamente, interpretou e reportou o resultado adequadamente, tá? Poloni, eu vi uma perguntinha subindo aqui que eu achei super interessante. Eu sei que nosso tempo está corrido, mas a gente podem ficar tranquilos que a gente vai fazer questão de responder todos vocês, tá? Todos vocês. Com relação à quantidade de análises para validar um lote. Essa conversa que a gente está tendo junto com a sociedade, com a CBDL, é justamente para a gente montar um protocolo. Uma que vai ser o protocolo de como vai ser essa certificação do lote. Porque os laboratórios que vão fazer o certificado do lote, o ideal é que eles sigam um protocolo. Tá? Então, a gente quer que esse protocolo seja disponibilizado para essa certificação. E também a questão de como o laboratório, o estabelecimento, que não tem esse certificado, como ele vai fazer a validação? O controle interno ele pode ser utilizado, mas a gente vai montar aqui para vocês, né, junto com a sociedade, é claro, uma recomendação de como validar esses lotes. Tá? Então, vocês podem ficar tranquilos aí, que a gente vai disponibilizar bastante material aí para apoiar vocês no uso desses controles. Perfeito. Pessoal, eu vou encerrar, porque a gente já extrapolou o tempo, mas a gente fica feliz que tem uma quantidade muito grande de pessoas ainda presentes, 260 na realidade foi o pico, Rafael, então bastante gente esteve participando da atividade, o que nos deixa muito felizes, e como eu falei, não se preocupem com as perguntas que não foram respondidas neste momento, a gente vai enviar as respostas para cada uma das perguntas que ficou sem resposta, tá? E fiquem atentos aos canais da Controlab, às redes sociais da Controlab, que a gente sempre informa quando tem iniciativas como essa de hoje, e para que todos possam se inscrever e participar. Tá bom, pessoal? Agradeço imensamente a participação de todos e nos vemos. Até a próxima.